Boa noite, ok? Boa noite, queridos. É um prazer, mais uma vez, a gente estar aqui junto. A gente junto é que faz o crescimento, né? Estando aqui, de mãos dadas, focados nas respostas de Deus. Então, a gente está dando boas-vindas a todos. Alguém vindo pela primeira vez? Então, Maurício, que já conheci lá em cima no estudo, que você volte sempre. Você, seu nome é? Eulália. Ah, entendo. Não, a minha está aqui, senão eu também não está te vendo, não. Eulália, seja bem-vinda, que seja a primeira de muitas. Estamos aqui, se você, qualquer um dos dois, Eulália ou Maurício, quiserem perguntar qualquer coisa, alguma dúvida, aqui no verso da página nós temos as atividades da casa. E a nossa reunião pública, ela tem 2 momentos. Esse primeiro momento, que é a exposição doutrinária, que hoje vai ficar a cargo de uma tarefeira da casa, a Lília Márcia. Peraí, deixa eu olhar aqui. Vai falar sobre o dever, né? Então, estaremos aqui atentas e atentos para a gente entender em que consiste o dever. Nós pedimos sempre que as pessoas fiquem bem envolvidas nas palavras do expositor, porque toda pessoa que vem aqui estudou o tema, né, e vem trazer as suas impressões. A gente lendo, às vezes a gente tem outras impressões, mas tudo agrega, né? Então é bom que a gente fique muito focado na palestra, deixando o que está lá para fora, para que a gente possa se munir de material para ajudar exatamente quem está lá fora. A gente estando bem, aproveitando, só o fato de estarmos aqui, a gente já está recebendo os benefícios, né, de todo o trabalho espiritual que fica reverberando na casa. Então, nesse primeiro momento, nós temos uma abertura com a página e a prece, depois nós temos a exposição doutrinária. Quando terminar a exposição doutrinária, nós temos o atendimento dos passes, temos uma câmara de passe. Então, as pessoas, no final, são conduzidas à câmara de passe para receber o passe, que é uma transfusão de energias, né? Assim, tira o que não precisa ficar e coloca no lugar aquilo que a gente necessita. Então, a gente estando com o coração aberto, a gente aproveita mais e melhor. Nós pedimos que desliguem os seus celulares, né? Ou coloquem no silencioso para que não haja interferência. E a gente faz a nossa, no final, na prece final, e a gente faz uma irradiação para os nossos amores, né? Que a gente manda todas as nossas bênçãos, todo o nosso carinho para as pessoas que lá fora a gente deixou. E quando nós estivermos na câmara de passe, a gente vai estar fazendo a renovação das nossas energias individuais. Que aí a gente já sai daqui potencializado, depois de chegar, ser acolhido, assistir a palestra, tomar o passe, a gente sai realmente renovado. E que a nossa ida para casa, ou para onde quer que a gente vá, seja em paz e tranquilidade, que nós estamos potentes com o que recebemos na noite. Então agora, quem vai fazer? Não tem nenhum aviso aqui? Algum aviso, gente? Acho que nenhum, né? Não tem nada aqui. Nós agora vamos ler a página que todo mundo recebeu e a prece inicial com a nossa companheira Deda. E depois, Lília querida, pode subir ao púlpito. Boa noite mais uma vez. Do livro Respostas da Vida, psicografia Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual André Luiz. Respostas de Deus. Eis algumas das respostas de Deus nos fundamentos da vida através da misericórdia perfeita. O bem ao mal, amor ao ódio, luz à ilusão, silêncio aos agravos, companhia à solidão, remédio à enfermidade e sempre mais vida aos processos da morte. Efetivamente, podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado, mas, pelas respostas de Deus no campo da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões de nossa permanência pessoal ao lado de Deus.
com um sentimento de gratidão a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Divino Mestre. Boa noite, pessoal. Obrigada pela oportunidade do trabalho, né, e do estudo. Podem ficar prestando atenção na imagem. Podem ficar, enquanto a gente resolve aquilo ali, porque eu não coloquei aquela imagem ao acaso. Foi de propósito. Então, enquanto isso, desfrutem da imagem na tela. Desfrutem da imagem na tela. Atrás não estava legal, né? Podem observar o relógio, a borboleta, a flor. Nada foi por acaso. O livro já tá bom, mas vai ficar na boca. Vou segurar aqui. Tá melhor agora? Ah, tá. Então eu seguro um pouquinho, não tem problema não. É porque tem umas colinhas aqui, sabe? Vai ter que... Tá, não tem problema não. Pode passar o primeiro... Bem, o tema que eu escolhi foi o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Eu falei, menina, você está ficando doida? Pegando um capítulo desse, Sede Perfeitos? E você vai dissertar sobre uma coisa dessa? Mas esse tema são instruções dos Espíritos, o dever. E caiu um dia no culto do Evangelho do Lar. E eu tenho obrigações de escovar o dente todo dia. Eu tenho obrigação. E aí, quando nós estávamos lendo a página, eu me deparei com a palavra obrigação, que toda hora, eu, minha mãe e minha sobrinha, fazemos o culto, nos deparamos falando na palavra obrigação, ao invés de falar sobre o dever, que é o título, né, das instruções dos Espíritos, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Sede Perfeitos. Aí eu coloquei ali um conceitozinho básico, do latim devere, significa obrigação moral. Daqui não dá para ler. Posso descer, gente? Será que dá para segurar aqui? De rua, né?
do latim devere, significa, fica melhor até a voz, né? Obrigação moral determinada, expressa numa regra de ação. É o princípio da ação e firma-se na razão. E eu coloquei essa palavra expressa sublinhada, porque nem estava sublinhada, mas eu sublinhei. Porque eu fiz um estudo, né? Não fui fazer uma palestra, né? Na segunda-feira, numa casa. E eu usei esse título. Usei esse título minto, usei o termo expressão. E nós combinamos lá no JEIP que nós iríamos esse ano nos esforçar para nos expressarmos. E aí vem o dever. É o princípio da ação e firma-se na razão. O Evangelho. Essa é uma instrução do Espírito Lázaro, de 1863. O dever é a obrigação moral, está vendo a obrigação ali? Da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas partes que as profissões impõem. Então, nós não vamos falar dos nossos deveres de higiene, dos nossos deveres profissionais, dos nossos deveres na verdade, com a sociedade. Nós vamos falar do dever conosco mesmo. Primeiro, depois com o próximo. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por achar em antagonismo com as atrações do interesse e do trabalho do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever é íntimo do homem, fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da integridade interior, ou adverte e sustenta diante dos argumentos da paixão. Esses dois primeiros parágrafos das instruções dos Espíritos, do Lázaro, eu me deparei muito com o fato de nós estarmos muito ainda ligados à matéria. Por isso, o não cumprimento do dever moral, que é, a princípio, o dever conosco e para com o próximo. Quando ele diz que é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Aí eu me deparei com essa situação. Eu estou pensando aqui, na verdade, no dever material. Então eu me vi de cara logo com esses dois primeiros parágrafos, com tudo que diz respeito ao homem, à matéria. Tanto é que mais abaixo ele fala da paixão, a última. Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos argumentos da paixão. Quando nós temos obrigações e não deveres conosco ou com o próximo, isso está muito ligado às nossas paixões, às nossas ainda desvirtudes ou pouco desenvolvimento dessas virtudes. Por isso que eu falei que esse lado material me chamou muita atenção nesses dois primeiros parágrafos. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se. A gente vai continuar vendo adiante que o dever é muito mais do que obrigação. O dever é mais sentimento.
Na verdade, ele começa na razão e o sentimento aflora. Outro grifado. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. Aí que vem novamente a situação de nós estarmos muito ligados às coisas materiais. O homem matéria. Na verdade, aqui, para nós espíritas, o homem velho. A gente quer renovar esse homem. Nós precisamos renovar esse homem. A questão da higiene, a questão do ser pai, ser mãe, ter a profissão tal, desenvolver essa profissão e, às vezes, as quedas, as desilusões. Olha como está tudo ligado às coisas materiais. Esse primeiro dever que a gente presta atenção quando a gente lê isso aqui. Esse primeiro dever aqui é todo material. Todo. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Aí a gente começa a pensar no dever e nas coisas de Deus. Determiná-lo, porém, com exatidão. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? Aí me lembrei da palavra respeito, que a gente gosta de usar também a beça. Onde começa o meu respeito para com o próximo? Porque fulano me desrespeitou em algum momento da vida, em alguma situação. Porque, na verdade, ele invadiu o seu espaço. Ele, na verdade, avançou o espaço do respeito, tirando o dever dele de lado. Eu sou material, então eu posso passar do meu limite. Eu estou na fila do banco, né? E, de repente, eu percebi que 2 pessoas na frente eram para fila de idosos, prioritário. E essas 2 pessoas vão para a fila do prioritário. E essa pessoa, de repente, vê que a fila do prioritário acontece, gente, é beça. Está maior, aí resolve voltar. E volta para a minha frente de novo. Aí eu tenho mais 2 de novo na minha frente. Aí a pessoa atrás de mim fala assim, você vai deixar? Mas elas saíram para outra fila. Aí eu falo assim, mas elas já estavam, elas foram tentar. E, na verdade, mesmo que não tivesse a prioritária, elas estariam na minha frente. Seria meu dever acolhê-las na minha frente. Aí a moça de trás falou assim, tá, então é com você. Eu falei assim, realmente, é comigo. Elas estão na minha frente, está atrás de você, mas estão na minha frente. E mesmo que elas não tivessem a linha, né, a fila da prioritária, eu colocaria na minha frente. E aí eu estaria cumprindo com obrigação? Não, com o meu dever. Aí eu chego em casa e falo às vezes com as crianças, entre aspas, vamos devagar porque eu não tenho mais 20 anos de idade, nem 30. E aí a gente deixa o resto para lá. Por quê? Vai exigir de mim, eu vou exigir da minha mãe, uma coisa que eu sei que não tem mais condição física para que ela cumpra com aquele dever. Não com obrigação, com dever. Mas sabe quando ela não foge com o dever? Ela não foge com o dever quando ela tem a preocupação de saber que minha sobrinha Joyce saiu de casa hoje com guarda-chuva ou não. Porque foi dito que talvez chovesse hoje em locais, né? Pancadas ocasionais. Aí ela tem essa preocupação. E eu falo, mamãe, mas não é seu dever. É dever de Rosane. Ela falou assim, é dever 2 vezes, minha filha, porque é neta.
Eu falei, então tá, vou fazer de conta que entendo isso. É dever 2 vezes. Então deixa ela cumprir o dever dela como vó, né? Que eu já falei para ela, é dever de mãe, não é a obrigação. Porque a gente conversa, graças a Deus, nós temos essa liberdade de conversar e nós já colocamos os filhos, colocamos para os sobrinhos e filhos que nós conversaríamos mais do que apontaríamos dedo. Então, nós determinamos isso. Então, eles sabem que o dever deles é nos comunicar qualquer situação. Então, eu falo, mamãe, Joyce sabe que vai chover. Então, não se preocupe, porque ela conhece, ela sabe o dever dela. Continuando. Onde parar, onde começa e onde termina. Onde começa e onde termina. Onde o meu dever, que eu perceba que vai invadir o espaço do outro. Eu estou aqui, né, com o microfone, e Alcione resolve lembrar de alguma coisa a respeito do tema e pegar o microfone e querer falar alguma coisa a respeito. Ela está ultrapassando o dever dela como audiente hoje. E eu, como expositora. Ela estaria fazendo isso. Quando ela vai compreender que o dever dela é esperar eu acabar e pedir licença. Lília, eu queria só acrescentar mais uma coisinha. Olha o dever dela sendo cumprido. Das 2 formas. Ela vai cumprir o dever dela quando esperar eu acabar a exposição, ou ela extrapolaria e não cumpriria com o dever dela, que a gente tem que saber quando começa e quando termina, ela extrapolaria e ia pedir licença e ia falar. Lília, me presta o microfone que eu me lembrei de uma coisa. É esse o limite do dever. Nós não ultrapassarmos o respeito e o dever do outro. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçar a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Ela pega aqui agora, eu perco todo o meu raciocínio em relação ao que eu tinha estudado para falar. Em que ameaçar a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejasse ninguém transponha com relação a vós. Aí, outro dia, não é Alcione que está aqui, é Tereza ou Leila que está aqui. E eu vou fazer a mesma coisa. Leila, me lembrei de uma coisa a respeito da sua palestra. Me empresta o microfone. Olha eu aí faltando com o meu dever. Obrigação não. Respeito e dever. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Nesse ponto, eu dei uma parada. Eu me lembro um dia do culto do Evangelho, eu me lembro que eu parei aqui. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Minha mãe não é espírita, nem minha irmã, minha sobrinha é espírita. E elas ficaram meio assim, poxa tia, está dizendo aí no Evangelho que o homem foi criado para a dor? Vamos lembrar sempre, e eu gosto de lembrar isso sempre, principalmente no culto do Evangelho, de que nós nos encontramos num planeta de provas e expiações. Nós temos no planeta encarnados que possuem missões. Nós, na verdade, temos deveres a serem cumpridos. Mas tem pessoas que têm missões. Vamos falar assim, Chico Xavier era um missionário. Divaldo é um missionário. O Papa Francisco é um missionário. Porque a dedicação deles é extrema. A missão deles. Nós temos missões. Nós estamos encarnados, então temos missões. Mas nossas missões não são tão grandiosas. Aí, quando chega nesse setor da dor, aí a gente lembra. Existe a dor
tanto para Divaldo, quanto para Chico, quanto para o Papa, quanto para nós. Então é só para a gente lembrar, na verdade, que a dor, quando ele coloca essa passagem, é porque ele entende, o espírito Lázaro, que nós ainda estamos no planeta onde existe a dor. Por ser de provas e expiações, a dor ainda é maior. Não é à toa que nós estamos aqui hoje para tomarmos a nossa medicação evangélica, que é através, a meu ver, e eu acho que de vocês também, em particular, que mais dá condições, através da doutrina espírita, da resignação da dose desse remédio que se chama evangelho. O evangelho é uma medicação que revigora, que resigna e que pode trazer até felicidade. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer, com relação ao bem infinitamente diverso, nas suas expressões, não é o mesmo critério. Então a dor parece, dá a impressão de que a dor não vai acabar nunca. A gente acaba de fazer uma cirurgia e vai para a enfermaria. Da enfermaria a gente vai para casa e fica de molho em casa. E aí a gente pensa, meu Deus, quando que eu vou sair dessa cama? Nossa Senhora, já passou um dia, já passou 2 dias, eu já vi televisão, eu já li um livro e eu estou lá deitada de repouso, porque tem que ficar de repouso. Então a impressão de que a dor não vai embora nunca. Porque nós estamos ainda no planeta que devemos e precisamos ainda expiar. Aí ele diz que nessa fase a gente vai pensar sempre assim, que a dor é muito maior, mais longa de tempo do que em relação à felicidade. Com relação ao bem, infinitamente diverso nas suas expressões, não é o mesmo o critério. Porque nós temos, graças a Deus, momentos, minutos de felicidade. E aí a gente não conta, a gente só lembra que estava na cama, de molho. A gente não lembra que caramba, hoje eu cheguei, gente, sem trânsito nenhum, acreditem se quiser. Para mim é uma felicidade enorme. Quando eu boto no zap do grupo, pessoal, estou me atrasando. Hoje ninguém teve mensagem de que estou me atrasando. Hoje está uma maravilha o trânsito. Então, esses momentos a gente acaba esquecendo. Aí a gente lembra de Santo Agostinho, que fazia a sua meditação, o seu amparo espiritual de consciência ao se deitar. Nós ouvimos isso aqui várias vezes. Algumas vezes eu faço sim, gente. Outras eu estou cansada com sono. Senhor, me desculpa, mas hoje vai ser mais rapidinho. E aí eu acabo não fazendo. Mas essa instrução do Espírito de Santo Agostinho, que está no Evangelho, ele diz, vamos deitar a cabecinha e ver, né, colocar, né, em alguns pontos o que foi bom e o que não foi. Eu já me peguei várias vezes, mesmo doente, tendo oportunidades de felicidade, de alegria. Gente, alegria. Alguém foi me visitar lá em casa, olha. Não foi nem no hospital, lá em casa. Você sair da sua casa para ir visitar alguém em outro local, na sua casa. Olha só, alguém ligou para perguntar por você. Alguém ligou para perguntar por você para uma pessoa que você nem conhece. E aí, isso conta na hora de botar a cabecinha no travesseiro, né? Eu, como alguns sabem, nem todos sabem, eu trabalho num hospital público e de emergência. Então, na verdade, eu fico muito até honrada. Não me vanglorio disso, não. Eu gosto porque
é meu dever, na verdade. Eu me sinto no dever, né, de poder dar a mão a alguém que eu nem conheço. Mas é bacana dar a mão para gente que não conhece. Lília, um amigo do meu amigo está internado, não sei aonde, não sei que setor, no hospital que você trabalha. E eu falei, meu pai, eu tenho que ir aonde para procurar essa criatura? Aí eu pergunto, entrou por que motivo? Para poder eu selecionar a sala que eu vou procurar. Se é CTI ou UTI, se é neonatal, se é trauma, eu vou tentando não sei. Não sabe. Aí eu realmente vou lá pelo início, que é o pior, na verdade, que é a sala vermelha, que é o trauma. Não, passou por aqui. Passou por aqui, foi para onde? E não está escrito. Não está escrito, a gente está procurando. Bem, se estava na vermelha, melhorou, saiu da vermelha, tá ótimo, gente. Saiu da vermelha, melhorou, então vamos para onde? Vamos para amarela. Chega na amarela, não tá aqui não vem ninguém para cá não. Não tá aqui, ai Jesus, foi pro CTI, da vermelha pro CTI, não é bom. Aí o que eu vou falar para a pessoa? Eu nem conheço a pessoa, conheço um amigo do amigo. Aí eu olho, não, CTI, vou procurar um CTI. Não tem ninguém aqui com esse nome não. Aí eu falei, se não tá no CTI, não tá na amarela, ai que alívio. Graças a Deus eu vou poder falar alguma coisa bem bacana para a pessoa que eu não conheço. E que eu mando me procurar, manda me chamar lá na porta que eu vou atender. Aí chego, assim, não tá ali, não tá. Ai, gente, tá na clínica médica. Melhorou a tal ponto de que foi direto para a enfermaria. Ai, que bênção. Aí eu chego na enfermaria, bom dia, boa tarde, sou a Lília Márcia, trabalho no laboratório. E o senhor não me conhece, mas eu acho que o senhor conhece fulano de tal, que conhece fulano de tal. Não, fulano de tal. Não, mas você conhece fulano? Conheço. Mas esse outro que você falou, não conheço. Eu falei, mas tá tudo bem. Então eu vou falar para esse fulano, esse moço, que para falar para o outro que o senhor já está melhor, o senhor já está na enfermaria, já melhorou, e me disponho a ficar, fico à disposição de que qualquer coisa que precise dar recado para a família, alguma coisa assim, que a gente faça. Isso para mim não é obrigação. Aí eu aprendi que é um dever, na verdade. Por isso que eu botei o primeiro slide com aquela borboleta, com o livro, com a flor e com o relógio. A gente vai entender por que eu coloquei aquilo. Então, os deveres vão aparecendo quando a gente vai tendo momentos e oportunidades de cumprir com esse dever. Comigo, que eu estou feliz de estar fazendo isso. E com o próximo, que eu pude, de alguma forma, ajudar. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Foi isso que eu contei para vocês. Nós estamos aqui à toa, não. Nós estamos aqui nos evangelizando para cumprirmos os nossos deveres, não nossas obrigações, nossos deveres para conosco e para com Deus. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. É aqui que a gente começa a perceber que nós não temos obrigações, nós temos deveres nas nossas pequenas missões enquanto encarnados. É um dom de Deus a encarnação, a vida. É um dom de Deus que nós devemos aproveitar. Né? Aí tem uma colinha aqui
Eu escrevi uma coisinha a respeito desse parágrafo. Dever é o resumo prático, né? Ah, sim. Isso. O que ele diz, o que eu tinha anotado ali na minha cola, que esse dever, ele na verdade vai resumir quem nós somos, lá na fila do banco, lá na hora que a gente está em pé no ônibus, precisa dar lugar para alguém. Esse resumo, o dever como resumo prático de todas as especulações morais. O que é isso? São as nossas virtudes ainda inibidas e resumidas no nosso dia a dia. As nossas virtudes, infelizmente, ainda estão tímidas diante da nossa vida. Infelizmente, a gente usa pouco. E a gente permite que elas se tornem e fiquem tímidas diante do nosso dia a dia. Pode passar. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Aí eu me lembrei de novo de São Francisco de Assis. Não, falei de Santo Agostinho. Agora é São Francisco de Assis, na época de Jesus, quando ele foi preso e que ele foi isolado numa ilha. E ele cumpriu o seu dever como homem e como discípulo do mestre através do próximo. E o próximo dele não era um ser humano, porque eles estavam numa ilha, isolado, sozinho. Mas tinha planta, coco, cachoeira, passarinho, bichinho, e ele cumpriu o dever dele como cristão, como homem de Deus, através da natureza. O que o fez desabrochar as virtudes que ele tinha. Através do homem? Não tinha homem. Através de Deus. Através do próprio Deus, que, emanado da natureza, ele colocou em prática. Então eu me lembrei demais de Francisco de Assis quando João Evangelista, certo? Quando João Evangelista, lá na ilha de Patmos, né? Na sua encarnação anterior a Francisco de Assis. É há um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever cumprido. O dever é a mais bela recompensa da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Aqui a gente lembra também de um detalhe muito importante que nós espíritas temos conhecimento. Quanto mais elevada a criatura espiritualmente, maior ele tem a sua consciência do dever. A razão desse espírito vai cobrar, entre aspas, cobrar muito forte, mas a razão vai dizer para ele, não faça isso, faça aquilo. Então, em mundos superiores,
eu li, mas não me lembro qual foi. Foi Joana de Ângeles que diz que agora eu não me lembro o nome do livro. Joana de Ângeles que comenta que ela diz que em mundos superiores o dever para esses espíritos é causa comum. É comum o dever para esses espíritos. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno. Então, a pessoa que cumpre com o dever, ela, na verdade, está refletindo, como eu falei para vocês, as virtudes de Deus. Aí eu coloquei aqui uma colinha também basiquinha, que eu resumi este capítulo com a seguinte frase: o dever é a mão de obra das virtudes. Então, quanto mais nós estivermos atuando e deixando atuar as nossas virtudes, nós estamos cumprindo deveres. O dever, isso é meu, hein, gente? Não está escrito no Evangelho, não. O dever é a mão de obra das virtudes. Então, quanto mais praticamos as virtudes, mais nós estaremos, com certeza, trabalhando o dever moral que nós temos conosco e para com o próximo. Quando eu sinto que eu violo alguma coisa em mim, eu choro. Eu falo: Lívia Márcia, você tomou esse tipo de atitude? E aí eu falo assim: não, se eu parei e repensei, eu agora vou fazer o contrário. Então eu vou deixar fluir a virtude. Por isso que no começo eu falei sobre a palavra expressão, que eu falei lá no outro grupo espírita, que nós temos esse ano a missão de nos expressarmos através do olhar, olhar no olho, no abraço, no bom dia, no boa tarde, no boa noite. Não posso agora, mas vou ver daqui a pouco. Expressar-se com os amigos, com os vizinhos. Nós temos que colocar para fora essa timidez de virtudes, porque nós a possuímos. Nós precisamos tirar essa timidez. E vamos tentar, esse ano, nos expressarmos. Vamos expressar as virtudes para cumprirmos o nosso dever para conosco. Eu pude fazer alguma coisa por aquela pessoa? Pude. Era um dever meu para com o próximo. E aí eu fiquei feliz? Puxa, fiquei feliz. E aí eu cumpri com o dever comigo mesmo, quando eu coloquei para fora, quando eu me expressei que eu poderia ajudar aquela outra pessoa. Então, a palavra de ordem desse ano, que não é dessa palestra, mas a palavra desse ano de ordem é expressão. Vamos nos expressar, principalmente através das virtudes. E o último toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. André Luiz. Que a gente possa realmente cumprir com os nossos deveres materiais, mas que a gente possa colocar para fora todos os nossos deveres através da mão de obra da virtude, para sermos dignos de tudo que temos perante Deus. Gente, obrigada pela oportunidade. Boa noite.
Imagina. É da casa, né? Não precisa se servir, já se serve. A gente agradece a disposição, a boa vontade da amiga, né, de estar aqui. Então é muito interessante, né? Obrigação atende à razão, o dever atende ao coração, né? Muito, muito tranquilo, que a gente possa trabalhar o nosso coração. Então agora nós vamos nos preparar em oração para que a gente possa fazer o nosso segundo momento, que é o trabalho dos passos. Então, de preferência, de olhos fechados, aqueles que tiverem dificuldade de fechar os olhos, fixem em um ponto para que a gente possa orar. Vamos verificar como está o nosso corpo, se está tensionado.